todos se sentem desafiados com essa temática que tem se apresentado de uma forma diferente, né, nos últimos anos. E isso tem chamado a nossa atenção, tem chamado a atenção da mídia, porque tudo que nos traz desconforto, tudo que nós não conhecemos, tudo que nós não sabemos explicar, isso nos gera uma certa angústia, né? E essa manifestação que tem ocorrido, especialmente na adolescência, é um transtorno que tem aumentado em todas as faixas etárias, mas especialmente na adolescência, ela nos chama mais atenção ainda. Então, quanto mais nós falarmos sobre essa temática, quanto mais nós conhecermos essa temática, eu acho que mais preparados nós estaremos para lidar com isso, né? Hoje meu objetivo não é ensinar ninguém sobre depressão. Estou feliz que tenho vários colegas aqui. Acho que o objetivo é a gente conversar mesmo sobre depressão. Como eu falei, embora eu seja, né, um especialista da área, existe muito ainda a se conhecer sobre esse tema, né? Então, quando a gente conversa, quando a gente troca ideias, acho que a gente pode, além de falar mais sobre isso, a gente pode também reduzir também o preconceito e os estigmas que a gente tem sobre essa temática. Eu gostaria de ficar aqui embaixo. Se tem algum problema com o microfone? Não, se eu ficar aqui embaixo. Essa luz aqui, se der para apagar, para dar um... Então, eu já fui apresentado, né? Um prazer mais uma vez estar com vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. E eu queria começar com esse questionamento. Será que existe depressão? O que vocês acham? Existe? Não existe? Alguém quer dar alguma palavra sobre isso? Sobre essa... Já foram questionados sobre a existência ou não? É muito comum na sociedade, né, no nosso meio, o pessoal falar: isso é besteira da modernidade, isso é birra, isso é que é mimado demais. E pasmem vocês, até colegas, né, da área da saúde e colegas da área da medicina, né, já têm ideias bastante errôneas sobre essa temática. Eu já defrontei com colegas que falavam que esses jovens de hoje precisam lavar mais roupa, trabalhar mais. Nada contra trabalhar e lavar roupa, mas tentar confrontar uma temática tão importante como essa de uma forma tão banal, eu acho que é fechar os olhos e deixar a nossa juventude correr para o buraco. Então, é muito comum nós tendermos a não acreditar no que nós não vemos. Acho que isso é do ser humano. E é muito fácil você acreditar no infarto agudo do miocárdio, porque você sente aquilo e você tem um exame que mostra aquilo. É muito fácil você acreditar no acidente vascular encefálico, porque você tem como mostrar aquilo. Mas quando você vai expor alguma temática que não é concreta, você não consegue mostrar isso em exames, isso dá brecha para alguns questionamentos, né? E é muito comum a sociedade atribuir isso à inexistência. Então é muito comum que nesse processo as pessoas que circundam o paciente deprimido atribuem a ele a própria responsabilidade por sair dessa condição. As orientações são muito comuns. Não, você tem que levantar dessa cama, você tem que fazer um exercício, você tem que ir para a festa, né? Isso é uma tentativa até no sentido benéfico da pessoa, é uma tentativa assim, válida no sentido de tentar ajudar, mas essa orientação ela tende a colocar a pessoa deprimida, né, em uma condição de maior desconforto ainda. Então ela se sente mais incapaz do que a patologia já deixa, e isso tende a complicar um pouco mais as coisas, né? Mas vamos ver se existe ou não a depressão. Então essa é uma frase de um psiquiatra também bem conhecido, né? Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana, né? Existem diversas formas da gente classificar a dor humana, inclusive assim, de forma mais concreta, né? Hoje a gente tem até algoritmos que classificam, né, que conseguem falar se aquela pessoa está sentindo uma dor fraca, uma dor intermediária ou uma dor intensa, né? Então esse autor, eu achei interessante a frase, embora seja bastante popular, ele
ele tenta demonstrar a repercussão desse quadro numa pessoa deprimida. Então ele tende a classificar como a pior dor existente. E é muito comum alguns pacientes eles descreverem o quadro como a pior doença existente, né? Se for pegar algumas literaturas, eles também referem a depressão como algo, como a doença mais penosa que se tem conhecimento. É muito comum algumas pessoas que passaram pelo episódio e saíram dele, eles afirmam que preferiam ter um câncer, né? Preferiam às vezes ter morrido do que passar por esse episódio. Estou fazendo essa explanação só para a gente ter uma ideia da condição da pessoa deprimida, né? Não é à toa que é comum que pessoas deprimidas tenham ideações suicidas e algumas delas cheguem a concretizar essas ideias, né? Então, a gente pode imaginar aí qual é a dimensão dessa condição, né? Então, enquanto em outra patologia o indivíduo, mesmo doente, ele tem uma perspectiva de futuro e ele quer lutar para atingir esse futuro, né? Na depressão, não. Muitas vezes ele não tem algo que a gente pode classificar como orgânico, mas ele não tem essa perspectiva de futuro. O que o faz, por exemplo, se lançar de um prédio de um 8º andar, né? Como a gente teve casos recentes aí em Montes Claros. Tá? Então, é uma condição bem difícil de lidar. É um repórter que minha esposa gosta muito, ficou muito triste com o falecimento dele. Era descrito como um ateu, né? E eu só pus essa frase só para a gente exemplificar como que ele caracteriza o episódio depressivo porque ele passou, né? Ele descreve que o quadro foi tão drástico, foi tão massacrante na vida dele e na família dele, que ele passou a acreditar na existência do inferno. É uma associação aí do quadro depressivo, das condições que ele enfrenta, com o inconsciente coletivo que nós temos de inferno, né? Então, se aquilo ali for a pior coisa, né, o inferno foi a pior coisa que nós fomos passar, esse autor aí, esse repórter, assim, com uma cognição bastante elevada, ele atribui essa pior coisa a uma condição, né, de deprimido. Eu queria só expor esse vídeo para vocês. É um vídeo de aproximadamente 5 minutos de duração, mas ele fala muito a favor desse quadro. Eu não sei como é que eu vou fazer para... Qual foi o primeiro momento em que você percebeu que poderia estar com depressão? Onde eu diagnostiquei mesmo foi quando eu cheguei no Santos. Só para pontuar, foi um Cruzeiro e Santos. Você estava concentrado em Belo Horizonte, é isso? Isso. E você estava no quarto da concentração. Na verdade, 2 semanas antes eu vinha me sentindo diferente, até mesmo nos treinamentos, ali naquele momento, aquela ansiedade de voltar a jogar, já que eu vinha já de um ano muito conturbado, né, nos Emirados. Agora sim, então, vai entrando o Nilmar com a 18 no lugar do Copete. Mas esse dia específico foi o dia que acabou desligando a chavinha, como eu costumo dizer, né? E aí entrei naquele mar que é tipo uma bolha, que eu só chorava, muita insônia, não conseguia dormir. Mas isso já depois caso da concentração? Esse caso da concentração, que eu, quando eu fui para o hospital, 2 dias fazendo exames, não diagnosticaram nada. E aí eu fui entender que eu precisava procurar uns profissionais. E aí o pessoal do Santos me auxiliou e procurei psicólogo, psiquiatra. Comecei a fazer tratamento com medicação, com medicamento. Então, aquilo para mim foi um choque muito grande, porque, como eu disse, eu sou um cara tranquilo e eu me cobrava muito em não querer estar naquela situação. Mas, na verdade, aquilo ali, depois eu fui entender mais, que eu vivi praticamente 3 meses ali de um processo muito difícil que só quem passa, assim, sabe a dor que é. Eu lembro dos meus filhos chegando de colégio, de escola, e eu sem forças para brincar com eles. Desculpa, velho. Que isso, cara? Não, cara, eu me emociono porque... Um dos motivos que fez eu aceitar ter voltado e depois de voltar do mundo árabe para jogar era os meus filhos que estavam maiores poder ver o pai jogar. E me machucava muito, cara. Eu não consegui fazer aquilo.
E além de tudo, não ter força para quando eles chegavam em casa poder brincar, dar um carinho, um abraço. Eu tentava fazer, mas não tinha força, era muito difícil. E hoje eu consigo ver que a gente passa uma imagem, né, de super-herói para as pessoas, mas por trás de tudo, assim, do que a gente vê do atleta profissional, a gente é muito exigido, é muito cobrado. E isso, sem dúvida nenhuma, prejudica, né, até um certo ponto. Então, aquilo ali para mim foi um fato marcante, assim, que me entristece. Mas hoje eu consigo enxergar pelo lado de fora tudo aquilo que eu vivi foi para fortalecer mais ainda, né, minha relação com eles. Hoje eu tô dando valor às pequenas coisas que às vezes a gente está num mundo muito glamouroso, de muito sucesso e a gente acaba esquecendo, né, as pequenas coisas da vida. Mas foi difícil esse lado, porque a minha esposa... Pode trazer ela aqui? Tá. Laurinha, já tá chorando, Laurinha? Não, ela enfrentou uma barrinha Laurinha, pesada. seja bem-vinda, tá? Pô, você já vai entrar na entrevista chorando? Eu tá ali escutando de trás e é difícil pra família também, né, Laurinha? Parece que eu revivi ali atrás, escutando agora há quase 2 anos atrás, já vai fazer. A Laura, na verdade, ela assumiu, né, a bronca, assim. Ela que assumiu as crianças guerreiras, firme, mas foi forte. Laurinha, você consegue perceber alguma diferença do Nilmar? Ou foi realmente naquilo mesmo, naquele episódio da paralisia em Belo Horizonte? Ou antes você já começava a detectar alguma coisa que poderia ser depressão? Sim, quando a gente voltou, ele tava com uma carga super forte de treinos, assim. Eu achava que era só cansaço. Mas o estalo mesmo foi quando, depois desse jogo lá em Minas, que ele me ligou. E aí ficamos até às 4 da manhã, ele chorando no telefone, uma crise, e aí fui pegar ele no aeroporto e dali partimos direto pro hospital, porque ele reclamava que estava com o lado direito todo paralisado. Passamos 2 dias no hospital, fazendo exame e tudo mais, e aí foi diagnosticado que não tinha nada, e aí ele só falava da cabeça, que não estava bem, mas na verdade ele estava com receio de me contar que ele não estava feliz. Mas eu acho que o mais importante foi a gente ter tido um início rápido de... Diagnosticado muito rápido. Que era depressão. Exatamente, foi nessa crise de choro, acho que em 10 dias ele já estava indo no psiquiatra. Uma pessoa que não viveu isso, sabe, o que eu tô falando aqui, para quem já viveu isso, sabe realmente o que é, a tristeza que é, a angústia que é. A gente falava que mas... a depressão não tem um termômetro que tu coloca e deu 39 de febre, tá doente. Mas é isso aí, é que nem uma febre. Tu tá com febre agora. Tu tá doente, só que tu não tem um... E não adianta brigar e de que amanhã eu vou estar melhor. É o tempo. Quem vive isso, quem passa por isso, sabe que é o tempo que vai te dizer, que vai te dar a resposta, claro, com medicamentos, fazendo tudo certinho. Depois do 6º mês eu comecei a melhorar, mas depois de 1 ano, assim, foi onde eu me assentei, consigo enxergar, consigo ver um momento, porque tem dias até hoje que eu acordo meio que, aí eu vamos, hoje vamos. A gente fez um levantamento que mais de 320 milhões de... Qual foi o primeiro momento? Então, um esportista, né, assim, um dos esportes mais aclamados em nossa sociedade, assim, em times que todos queriam estar, com todo o sucesso, né, condição financeira legal, a família também tudo bem. Então, teoricamente, esse indivíduo, ele não tinha nada por que estar nessa condição, né? E é muito comum a gente atribuir a condição deprimida à nossa condição social, ao que nos rodeia, né? Então, se aconteceu uma catástrofe, se alguém morreu, se alguém está doente, então beleza, ele pode estar deprimido. Mas se ele tem tudo em sua volta, se ele tem condição financeira, se ele tem saúde, se ele tem saúde do ponto de vista físico, então ele não pode estar deprimido. Por que isso? Porque nós ainda não acreditamos que existe uma causa mesmo biológica para a depressão.
Nós não acreditamos que existem, além da condição externa, além dos fatores externos, que existe também uma condição biológica e até um pouco mais avançada, com estudos já demonstrando isso, uma condição genética também associada à condição. Então, essa dificuldade nossa em compreender isso, às vezes se depara com situações como essa, em que a gente tem uma dificuldade, está dando para ler daqui, uma dificuldade extrema em distinguir depressão de tristeza. Existe uma diferença? É a mesma coisa? As duas condições são extremamente sofridas? Qual que é a diferença de uma depressão para uma tristeza? Alguém quer se arriscar? Ô Jonas, se puder rodar o microfone em alguns momentos para o pessoal participar, acho que seria interessante. Alguém se voluntaria a fazer essa distinção para a gente? Pode ser de senso comum mesmo, não precisa ser uma distinção científica. Qual que é seu nome? Fabiana. Pois não, Fabiana. Eu já tive depressão. E eu lembro que a minha dificuldade com o diagnóstico foi: depressão é falta de Deus. Eu ouvia muito isso, que quem tem Deus não adoece. Então, esses dogmas, esses estigmas estavam muito fixos na minha cabeça. E até para o médico me falar o que eu tinha, eu tive essa dificuldade de entender, porque a tristeza, ela faz parte da depressão. É uma angústia que você não sabe de onde vem. Mas eu tive fatores que desencadeou e eu fui aguentando até que eu cheguei no meu limite e tive a depressão. Mas hoje eu percebo o seguinte: a tristeza, ela caminha assim, essa angústia, esse sentimento de incapaz, parece que a gente perde a força. Tá todo mundo sorrindo, você não consegue sorrir, você não acha graça na piada, você não consegue sentir que o filme é bom, você não consegue ter alegria nas coisas cotidianas que você tinha. Isso eu pude perceber. E hoje, quando eu começo a buscar assim sintomas, que eu tive, que eu percebi que foi desencadeando, eu aprendi a me afastar dessas coisas, a me afastar de pessoas, a me afastar de conversas, a me afastar de lugares ou de ambientes que eu vejo que não estão me deixando bem, que não estão me fazendo bem. Essa fala de Fabiana é muito importante, assim, acho que quase todo mundo já escutou isso, Você está sem Deus, por isso você está triste. Não fala nem deprimido porque não acredita em depressão. Você está assim porque você está sem Deus. Mas muitas vezes a gente não fala isso quando a gente tem uma hipertensão arterial, quando a gente tem uma diabetes. Por quê? Porque a gente distingue, a gente dicotomiza, a gente separa a mente como se não fizesse parte do corpo. O cérebro como se não fizesse parte do corpo. Mas é exatamente isso. A condição de tristeza, ela é uma condição inerente ao ser humano. E até é importante nós passarmos por etapas melancólicas da vida, de tristeza. São momentos em que a condição nos leva a uma reflexão profunda sobre os nossos atos e muitas vezes uma mudança de postura diante das coisas, uma mudança de atitude em relação a isso. Porém, na condição deprimida, não necessariamente essa condição ela está ligada a causas externas. Nós não conseguimos associar uma causa externa palpável como na tristeza. Na tristeza, outra diferença também clara, a pessoa, embora no momento ela esteja triste, ela tem uma perspectiva de futuro. Ela consegue antecipar episódios de alegria. Ela consegue visualizar somente um encontro com os familiares no final do ano, uma viagem no meio familiar, ou então uma conquista no ambiente de trabalho. Então ela consegue antecipar isso e essa antecipação é possível que traga também alegria. A pessoa deprimida ela não tem essa perspectiva de futuro. Outro detalhe muito marcante: a pessoa triste não necessariamente ela tem de forma mais popular, não tem uma baixa autoestima. Ela não tem um sentimento de menos-valia em relação aos demais. Então ela está triste naquele momento, mas ela tem uma convicção de sua condição. Normalmente ela não se coloca numa posição de inferioridade em relação aos demais. Uma característica do transtorno depressivo é que a pessoa perde
essa condição. Para ele é inferior aos demais, ele não consegue atingir o nível dos demais, ele não consegue atingir as expectativas dos demais. Então, existem muitas diferenças importantes. Então, é fundamental a gente distinguir uma tristeza de um quadro depressor. Às vezes, as pessoas pensam que a gente quer tornar tudo uma patologia, mas na verdade não é isso. A gente quer distinguir o que é algo fisiológico, que é algo, né, comum e até saudável para o processo de viver, de algo totalmente patológico, né? Então, não é objetivo que se haja em qualquer episódio de tristeza de forma intervencionista, com medicações, né, com condutas mais medicamentosas. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente saber que é uma distinção importante entre o estar triste e o estar deprimido. E essa linha ela é bem definida. O quadro depressor ele tende a ser crônico, né, ao longo do tempo. Não é um dia que você está triste e pronto, tudo acabou. É uma síndrome depressiva. E o que marca muito essa síndrome é que ela, infelizmente, isso é um dado real, ela tende a ser um transtorno crônico, né? O que é isso? É muito comum a pessoa que teve um episódio depressivo, né, ela se recupera desse episódio depressivo, mas ela tem uma predisposição maior a ter novos episódios, nova recaída, né? E o que caracterizaria o transtorno depressivo. Tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre... Vocês conseguem ler aqui? Então isso é mais do que a gente já falou. Nós temos extrema dificuldade e relutamos em entender a depressão como um estado não necessariamente associado a alguma coisa má que tenha acontecido para a pessoa deprimida, pois não acreditamos tratar-se de uma doença que tem entre seus fatores causas genéticas. Então, isso é uma teoria sociogênica para a depressão. Quer dizer que o que causa a depressão é a condição externa, né? E que não há nada de biológico nisso. Infelizmente, isso é uma mentira, né? Porque hoje é bem descrito isso ainda. A gente não sabe as localizações genéticas, mas é bem definido que pessoas, né, descendentes, principalmente descendentes de primeiro grau de pessoas que têm episódio depressivo, eles têm uma predisposição maior que a população geral. O que não quer dizer que a causa externa ela não possa influenciar na manifestação do quadro, né? Então, é uma doença que a gente chama que caracteriza como doença multifatorial. O que é isso? Ela tem diversos fatores associados ao seu surgimento. Tem causas genéticas, tem causas comportamentais, tem causas externas mesmo, e todo esse conjunto de fatores eles podem, né, em conjunto, em associação ali, desencadear o episódio depressivo, ok? Só um histórico breve da depressão. Não é uma doença nova, né? Não é uma doença que surgiu nos últimos séculos, não é uma coisa da modernidade que está inventando isso. Então, é algo que está na humanidade aí há muitos anos, né? Por volta de 400 a.C., Hipócrates ele usou os termos aí melancolia para descrever aí distúrbios mentais associados a essa condição depressora. Esse livro, descrito como a Anatomia da Melancolia, descrito por esse autor, ele foi publicado em 1622. Já se falava em depressão. Em 1854, Jules Fauret descreveu uma condição chamada folie circulare, que seria uma condição em que há uma oscilação do humor, e ele associou isso a um quadro patológico, né? Em 1882, esse autor descreveu a ciclotimia. Ciclotimia não é especificamente uma depressão, mas ele é um transtorno que está associado a um transtorno afetivo. É um transtorno em que a pessoa ela cicla entre momentos de profunda tristeza associados a momentos de euforia. Então, e essa mudança é bem brusca, é bem rápida, né? E Kraepelin ele escreve a psicose maníaco-depressiva e a melancolia involuntiva, que são quadros ainda estudados e termos usados hoje. Então não é algo novo, né? Não é algo normal, não é algo que surgiu ultimamente, né? Figuras bíblicas também, né, se a gente for ler na Bíblia lá, às vezes você lê mais com o olhar, né, de um profissional, você descreve, não, esse cara aqui está deprimido, né? A condição de Saul, por exemplo, né, em alguns livros científicos mesmo, ele descreve aquela condição como um episódio depressivo, né? Então, diversos momentos aí da história
existem registros de pessoas com um transtorno depressivo. Não é? Elias, né? Então são homens, né, que segundo a Bíblia né, tiveram uma intimidade grande, né, mas tiveram depressão. Esse dado foi falado já no vídeo. Aproximadamente 322 milhões de pessoas no mundo eles são acometidos por essa patologia. Um número extremamente expressivo, né? E diante da incapacidade que essa condição provoca, é uma das doenças mais incapacitantes, né? Então, a repercussão que isso tem, né, existe um dado, uma estimativa chamada carga global de doenças, que faz uma menção sobre o impacto que cada doença tem sobre essa questão trabalhista e econômica. Então, a incapacidade que a depressão tem, ela coloca esse transtorno entre os principais influenciadores da carga global de doenças. Então, nossa sociedade, ela lida com, além de ter a dificuldade em lidar com pessoas deprimidas, nós somos também impactados economicamente por essa condição. O indivíduo deprimido, ele funciona abaixo do que se espera dele. Então, uma indústria, por exemplo, trabalha com pessoas deprimidas, né? Tem um gerente ou um coordenador que tem um episódio depressivo, é comum que ele tenha um baixa de rendimento. Estudantes, no momento da academia ou do segundo grau, é comum que ele tenha rendimentos de notas inferiores ao que se espera e ao que ele atingia anteriormente. E quando a gente fala em esse episódio na adolescência, né, se caracteriza de uma forma mais simples, um período de transição entre a infância e a idade adulta. Nesse período de transição, o indivíduo, além de contar com alterações físicas, né, o crescimento corporal, alterações hormonais, alterações comportamentais, é um momento em que esse indivíduo ele começa a se deparar com as demandas sociais, é um momento que ele vai escolher o que ele vai fazer o resto de sua vida, por exemplo, numa faculdade, ou é o momento que ele vai entrar no mercado de trabalho e vai escolher uma profissão para ele fazer, é o momento que esse indivíduo ele se depara com aspectos relacionados à sexualidade. Então é um conjunto de fatores que incide em um momento em que há uma mudança física e comportamental e cerebral importante. Então, hoje, o adolescente ele é cada vez mais cobrado pela sociedade. Então, ele tem que falar uns 3 idiomas, ele tem que ser nota A, né, no que está fazendo, tem que passar no vestibular, tem que dar conta de todas as demandas. E isso, a rotina do adolescente hoje é extremamente sobrecarregada, né? Ele não tem mais aquele tempo de sentar e ficar sem fazer nada. Inclusive, esse ócio, né, tem estudos hoje mostrando que o nosso cérebro ele precisa de momentos de ócio, né, que você não faz nada. E ele está cada vez mais raro. Aquele momento que a gente sentava em casa e não fazia nada, é o momento que nós sentamos hoje e mexemos no smartphone. Né? Então, o momento de descanso mesmo para a nossa, né, atividade cerebral é praticamente inexistente. Tá? Então, quando esse transtorno ele incide sobre a adolescência, ele aumenta muito os riscos da condição, né? Então, hoje, o transtorno depressivo é em torno de 9% maior entre os adolescentes do que na população geral, exatamente por causa dessas características que eu acabei de falar. E quando ele incide sobre a adolescência, ele vai expor esse adolescente a uma gama de alterações comportamentais e comportamentos de risco que podem complicar o resto da vida dele. Dentre eles, atividade sexual de risco, né, desprotegida e às vezes, né, irresponsável, abuso de substâncias lícitas e ilícitas, né, comportamento impulsivo em comportamento violento, né, isolamento social e o mais temido, né, assim, que incomoda a sociedade hoje, ideações e comportamentos suicidas. Né. Uma manifestação recente não, mas que ganhou maior proporção hoje são as automutilações. Né. Algumas literaturas descrevem esse episódio como autolesão não suicida. É muito comum os adolescentes hoje eles se infringirem, provocar lesões. Muitas vezes as lesões são em partes exteriorizadas, né, braços e pernas, mas é muito comum também que seja em regiões que o outro não pode ver. Né?
Então, um momento de intimidade, de extremo sofrimento, ele se corta na barriga, se corta na virilha, né, se corta entre as pernas. Então, é algo extremamente frequente